Boa noite, irmãos queridos. Nos coube hoje a leitura do Evangelho. Então, antes, vamos elevar o pensamento a Deus, harmonizados, mentalizando Deus, Jesus Cristo, os Espíritos de luz, agradecendo pela oportunidade que tivemos e pedir que sejamos intuídos, protegidos, iluminados durante todo este Evangelho. Que assim seja. Então vamos iniciar hoje o capítulo 7, pelas bem-aventuranças. A primeira delas, que são bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se diverte com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas sem compreendê-la. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, conforme o mundo, geralmente têm tão alta consideração a si mesmos e a sua superioridade, que veem as coisas divinas como indignas de atenção. Seus olhares, concentrados em sua pessoa, não podem elevar-se a Deus. Essa tendência de se crer acima de tudo leva-os, com muita frequência, a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, negando mesmo a divindade. Ou, se consente em admiti-la, contestam-lhe um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a compreender tudo, não podem acreditar na possibilidade do que não compreendem. Quando se pronunciam, para eles seu julgamento é inapelável. Se se recusa a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é todavia porque isso esteja acima de seu alcance, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do que não podem colocar-se, e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, ele só tem sorriso de desdém para tudo o que não é do mundo visível e tangível. Atribui-se muito espírito e ciência para acreditar em coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tomando por pobres de espírito os que as levam a sério. No entanto, diga o que disserem, ser-lhes-á preciso entender, como os outros nesse mundo invisível que ridicularizam. Lá seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro, mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem os igualar. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus entende que ninguém nele é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo que em Deus. Em todo caso, ele coloca a humildade na classe de virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam, e isto por uma razão muito natural, a de que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade futura do homem, ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Bom, irmãos, então, quando no Sermão da Montanha, Jesus afirmou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
O que o mestre quis afirmar? Ele quis afirmar que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os espíritos ricos são aqueles que acumulam os tesouros que não se confundem com as riquezas da terra. Seus bens não são jamais corroídos pelas traças, tampouco podem ser subtraídos pelos ladrões. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho, são os humildes, que não se envaidecem pelo que sabem e que nunca exibem o que têm. A modéstia é seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm ideia do quanto não sabem. Por isso, a humildade é considerada requisito indispensável para alcançar-se o reino dos céus. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. A humildade é o propulsor de todas as grandes ações, em todas as esferas de atuação do homem. Os humildes são simples no falar, são sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de saber nem de santidade. A humildade, tolerante em sua singeleza, compadece-se dos que pretendem afrontá-la com o seu orgulho. Cala-se diante de palavras loucas, suporta a injustiça, vibra com a verdade. A humildade respeita o homem não pelos seus haveres, mas por suas reais virtudes. A pobreza de paixões e de vícios é que deve amparar o homem que busca sinceramente a perfeição. Foi esta a pobreza que Jesus proclamou, a pobreza de sentimentos baixos, representada pelo desapego às glórias efêmeras, ao egoísmo e ao orgulho. Há muitos pobres de bens terrenos que se julgam dignos do reino dos céus, mas que, no entanto, têm a alma endurecida e orgulhosa. Repudiam a Jesus e se fecham nos redutos de uma fé que obscurece seus entendimentos e os afasta da verdade. Não é ignorância nem tampouco a miséria que garante aos seres a felicidade prometida por Jesus. O que nos encaminha para tal destino são os atos nobres, embasados na caridade e no amor incondicional. Precisamos adquirir conhecimentos que nos permitam alargar o plano da vida, em busca de horizontes mais vastos. Pobres de espíritos são os simples e nobres, não os orgulhosos e velhacos. Pobres de espíritos são os bons, que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios. São aqueles que observam e vivem as leis de Deus, estudam com humildade, reconhecem o quanto ainda não sabem, imploram a Deus o amparo indispensável às suas almas. Era a respeito desses homens que Jesus se referia em suas bem-aventuranças. Estava se referindo sempre nas suas bem-aventuranças sobre a humildade. Então, irmãos, muitos são os que confundem humildade com servilismo. Ser humilde não significa aceitar desmandos e compactuar com equívocos. Ser humilde é reconhecer as próprias limitações, buscando vencê-las sem alarde nem fantasias. É buscar incansavelmente a verdade e o progresso pessoal nas trilhas dos exemplos nobres e dignos. Então, irmãos, dito isto, vamos agora encerrando o trabalho desta noite, novamente harmonizados, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos de luz, agradecendo sempre pela oportunidade concedida, pedir que todos que fizemos parte desta corrente de oração, de fé, de amor, também extensivo aos familiares e aos entes queridos, que tenhamos uma semana de paz, harmonia, tranquilidade, serenidade e muito amor no coração. Pedir que todas as entidades das nossas cidades, as entidades de caridades, sejam visitadas
pelos espíritos do bem, levando a paz, a tranquilidade, a saúde, o amor e a fé. Que seja feita uma limpeza espiritual em todos os nossos lares, tirando miasmas, fluidos densos, tudo aquilo que não está auxiliando para o nosso crescimento. Vamos pedir também aos médicos e enfermeiros do espaço que coloquem nessas águas que temos nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, toda a medicação necessária, seja para males físicos ou espirituais, mas que no momento que a tomarmos, possamos ficar curados. Em nome de Deus e de Jesus, assim seja. Uma boa noite a todos, meus irmãos, fiquem com Deus.